Bom, galera, continuando o vídeo que nós publicamos ontem, vamos dar prosseguimento aí ao nosso PC dos sonhos AMD. Para quem não viu o primeiro vídeo, não deixe de dar uma olhadinha lá. Nós fizemos a lista de todos os componentes que nós montamos nessa máquina, que é para ser o que há de melhor da AMD lançado ao longo de 2017. O PCzinho está montado aqui atrás de mim. Nós fizemos algumas mudanças ao longo do caminho que eu vou explicar para vocês e também falar um pouquinho do resultado final do que nós temos aqui. A primeira mudança é que enquanto montávamos o PC e vimos aí o design desse gabinete da Thermaltake, vimos que dava para deixar uma placa em pé. Nós tínhamos a possibilidade de colocar ou várias deitadas, ou tínhamos aqui a possibilidade de, usando aí um cabo extensor, deixar uma delas visível aqui. Então aproveitamos e trocamos a placa referência, nós temos aqui aquele modelinho da Gigabyte, com o projeto referência da AMD, que assim, a iluminação está só aqui, não tem muito LED, não é muito legal para você montar um sistema bonito, o projeto padrão da linha Radeon. Nós substituímos então uma das placas pelo modelo Strix da Vega 64. Então agora nós temos ainda um Crossfire, está escondida lá atrás, a outra Vega, e nós temos a primeira aqui, e como ele tem um sistema de LED RGB, a gente conseguiu jogar esse efeito assim, virado aqui para frente. Além de nós termos a possibilidade então de um design mais interessante, o legal de ter uma Vega customizada da Strix é que nós vamos poder comparar em tempo real um projeto referência, uma placa, e um projeto customizado, em questões de temperatura e frequência. Vai ser uma coisa bacana de a gente ver durante o gameplay. Outro detalhe importante, montado esse computador tem um total de 27 kg. Nós temos aí 18 kg do próprio gabinete da Thermaltake, ele sozinho já pesa 18 kg, e só de hardware nós colocamos mais 9 kg. Lembrando que o custo desse PC está na casa de pouco mais de R$31 mil. Isso significa que se a gente vender isso aqui no mercadinho, ele está R$ 1.164 o quilo. Fui tentar comparar com alguma outra coisa que vendesse em preço tão caro assim. O mais perto que eu cheguei foi o Kobe Beef no Brasil, está custando R$ 558 o quilo. No exterior você até acha ele por uns R$ 1.500 o quilo, mas sim, o nosso PC aqui é bastante caro por quilo se você for tentar vender assim. Não sei se alguém vende PC assim. A vantagem é que ele roda Crysis diferente do Kobe Beef. Outras características dele. Eu estou aqui fazendo basicamente nada, está aberto aí só o CPU e o GPU-Z, tem alguns aplicativos atualizando em segundo plano. Ele no momento está consumindo 136 watts. Nós temos ali uma tomadinha que está medindo quanta energia está sendo puxada pela fonte. É bom quando a gente fala desse comparativo, isso aqui é quanta energia está sendo, digamos assim, puxada da tomada pela fonte. A fonte tem um nível de eficiência. Então quer dizer que não é que o sistema esteja consumindo 136 watts, ele está consumindo um pouco menos que isso. Isso depende do grau de eficiência da fonte que também entra na conta. Mas já é um consumo de 136 watts sem fazer nada. Colocando isso em perspectiva, o PC baratinho consome, o PC baratinho de 2017, né, que nós montamos com Ryzen 3300 com a GTX 1050 Ti, ele tem um consumo de 132 watts em alta carga. Tipo, o PC baratinho dando tudo que ele tem, consome mais ou menos o que o PC dos sonhos da AMD faz parado. O PC baratinho em modo ocioso consome em torno de 30, 40 watts. Então, para vocês verem como consome muito mais energia você ter um PC de alto desempenho, até quando ele está parado ele consome a energia de um PC normal em alto estresse. Bom, eu tenho aqui aberto na minha frente CPU e GPU-Z. Para a galera que perdeu o primeiro vídeo, nós temos aqui algumas das especificações desse nosso PC. Temos o Ryzen Threadripper 1950X, é o Threadripper mais potente disponível no mercado. E temos aí o total de duas RX Vega, né, um modelo da Asus, a primeira placa, e enquanto nós temos o segundo, o modelo padrão, com o modelo referência aí da AMD, um modelo fabricado pela Gigabyte. Sobre as memórias, nós então temos aí, o kit nosso está operando a 1900 MHz, mais ou menos, é o kit da G-Skill certificado com frequência mais alta para AMD. Para quem quer ver frequências mais altas que isso, na nossa review do Threadripper 1950X a gente usou kits a 3200 MHz, a gente conseguiu bater essa frequência. Nós estamos usando o kit na frequência que ele é certificado e era o mais alto disponível, vamos operar dessa forma. Com um total aí de 64 GB operando em Quad Channel. Eu estou muito curioso para ver quanto desses 64 GB de memória RAM vai ser utilizado e quanto dos 32 threads do Threadripper realmente vão ser usados em games. Nós vamos fazer os testes da seguinte forma. Eu tenho um monitor Ultra HD 4K aqui na minha frente da Samsung, mas a nossa placa de captura opera em Full HD. Então o que nós vamos fazer é usar o recurso da super resolução dinâmica, que está disponível nos softwares Radeon, que ele renderiza em 4K, então o estresse do nosso sistema é o mesmo de rodar o jogo nativamente em 4K, e depois
ele compacta, ele reduz para Full HD. Esse processo dá mais ou menos o mesmo peso para o hardware que se nós estivéssemos rodando em 4K, só que aí com isso a gente consegue pôr esse sistema em alto estresse em 4K e não usa os softwares da AMD para fazer a captura. Então a gente tira isso, a gente tem a certeza de que está testando a performance que você teria rodando em 4K, sem usar os softwares da própria linha Radeon para fazer aquela captura que consome pouco, mas consome um pouco da performance do hardware. Então a gente consegue a situação mais ideal. Bom, vou falar também aqui um pouquinho da parte pesadelo do PC dos sonhos AMD. Nós fizemos aí um sistema de RGB que, como vocês podem ver, pisca em muitas cores, em diversos padrões. Podíamos usar qualquer cor aqui, nós deixamos em vermelho por ser um PC dos sonhos AMD. Mas nós temos dois sistemas diferentes operando ao mesmo tempo. Nós temos o sistema da Thermaltake e nós temos o sistema Aura. Então, na mainboard, na placa de vídeo e nas memórias nós temos o sistema Aura, fazendo aí a configuração. E nas ventoinhas nós temos o sistema da Thermaltake. E aqui começa a nossa dor de cabeça, que fica ainda mais irônico por ser um PC da AMD. O software da Thermaltake que faz o gerenciamento disso, que é o tal do Ring Plus TT Premium Software, que é realmente um nome péssimo, mas o maior problema dele é que ele não começa. Inclusive eu abri aqui uma das vários posts que eu tentei descobrir o que estava acontecendo e veja só que coisa terrível para nossa situação aqui. Se você dá um Ctrl Find aqui da galera reclamando, você vai ver que a palavra Rising se repete com alguma frequência das pessoas falando que seus kits Rising, o aplicativo não aparece. E era exatamente o que acontecia. O aplicativo não abria a interface e a gente não conseguia customizar. Algumas pessoas disseram que conseguiram resolver isso ligando em outras conexões USB 2.0. O nosso problema é que a nossa placa é tão entusiasta que ela só tem uma conexão USB 2.0, porque isso é tecnologia velha. O nosso jeito foi fazer uma chupeta de PCs. A gente abriu um PC Intel, abriu a tampa, colocamos o cabo do USB até o outro, ligamos os dois PCs ao mesmo tempo, instalamos o software de configuração da Thermaltake no outro PC, configuramos as luzes e depois colocamos de volta. Porque cada conjunto de 5 luzes tem um controlador e esse controlador tem memória interna. Então quando a gente troca uma configuração, a gente pode pôr em outro PC que a configuração vem junto. E aí a gente conseguiu deixar todas as luzes vermelhas. E se a gente quiser trocar, a gente precisa fazer isso de novo em outro PC. É um hardware bem caro para passar esse tipo de estresse e acho que a Thermaltake pode aproveitar que vai ter que refazer esse software porque ele é bem ruim, a interface é ruim, e aproveita e resolve esse problema de compatibilidade com o Ryzen. E quanto ao Aura, o Aura já foi bem mais tranquilo, tem até ele aqui aberto, que já foi mais longe do que o software da Thermaltake conseguiu ir até agora. Nós temos ele aqui aberto e conseguimos configurar praticamente tudo. A única dor de cabeça que aconteceu foi que a nossa Strix não funcionava quando ela estava com uma segunda placa nesse Crossfire. Então, por algum motivo, ela não aparecia listada. Quando a gente colocou ela com uma primeira placa, vê que ela já aparece aqui como um dos componentes. E o Aura funciona bem. Já não tivemos tanta dor de cabeça, exceto por essa questão de se a Strix estava com uma segunda placa, ela não era detectada pelo software, mas configuração de cor e tudo mais, conseguiu ir direto, a gente não precisou ligar isso aqui em outro PC e depois pôr nesse aqui. Haja dor de cabeça para um bando de luz. Bom, galera, tenho aqui então aberto o Witcher 3 na minha frente. Olha o tamanho das estatísticas do Threadripper. Eu fiz questão de colocar todos os 32 threads para vocês terem uma ideia ao longo do gameplay. O que acontece quando você tem um processador com uma quantidade abusiva de núcleos e threads durante um gameplay. A primeira linha está mostrando ali o uso, que está em torno de 8%. Nós temos aí a frequência que, por conta aí do aumento de frequência automatizado do Threadripper, vai oscilar entre 3.4 e 4 GHz. A temperatura dele e todas essas várias porcentagens, esses vários cores, são cada um de seus 32 threads. Então a gente vai conseguir ver o uso deles, a maior parte deles gira entre 0 e 9%. Nós vamos ter raros threads sendo mais usados, vamos ver quais são os games que inclusive vão carregar mais threads. A RAM estamos usando aí 6 GB dos nossos 64, que é uns 10%. E o que vai ser legal de a gente acompanhar, por nós termos trocado aí, colocado uma Strix em um projeto referência, é a frequência e a temperatura da Vega 64, projeto referência, e da Strix 64. Nós já temos uma diferença de frequência entre as duas, vê que a Vega 64 está na casa dos 1.300 MHz e a Strix está na casa dos 1.400 MHz. E a diferença de temperatura está bastante notável. Então, dá para ouvir agora um pouquinho já o projeto referência lá atrás está fazendo um pouquinho mais de barulho, a Strix já está um pouquinho mais silenciosa, mas vê que a Strix já ligou as suas 3 ventoinhas, sendo que quando está tranquila a temperatura, a Strix pode começar a desligar ventoinhas até ficar com nenhuma delas rodando, por exemplo. Vamos jogar aqui para ver como vai
rodar o game. E ele está configurado da seguinte forma, gente. Eu joguei aqui em 4K, a gente está no preset do Ultra, com exceção do Hairworks. Eu estou tirando o Hairworks por enquanto da equação. E nós temos aí o pós-processamento também está no Ultra, só que a gente desligou o anti-serrilhado, porque nós estamos jogando em 4K. Vocês vão perceber que mesmo eu estando reduzindo para Full HD, a resolução final, vocês vão perceber que não tem serrilhados. Pode ver que eles não são perceptíveis nas bordas das coisas, porque o jogo está sendo renderizado em 4K e reduzido. Então, é basicamente a experiência em 4K, e 4K dá para dispensar o uso de anti-serrilhado. Essa curva sempre dá stuttering, todo teste que a gente faz e começa esse trechinho, que é bem comum nos nossos gameplays e nos nossos vídeos comparativos, dá uma travadinha e depois ele estabiliza. E agora a gente está vendo uma certa oscilação de quadros, que era a minha primeira preocupação em um Crossfire e também em SLI. A tecnologia funciona da seguinte forma, cada quadro é feito por uma placa. Nós temos então um quadro é feito pela Vega, um quadro é feito pela Strix, e elas vão se alternando. E o resultado disso é, mesmo quando nós temos placas com leve diferenças de desempenho, mas não são muito notáveis, mas mesmo quando você tem placas idênticas, essa tecnologia oscila mais o tempo dos quadros. Nós temos picos, pode perceber que a gente tem alguns picos eventuais, e jogando aqui, mesmo estando rodando na casa dos 80 FPS, eu estou conseguindo perceber essas oscilações de quadros. Em alguns momentos eu vejo que o movimento não está tão fluido. É interessante, principalmente se vocês compararem com o vídeo que a gente já fez com a Strix rodando sozinha, que o desempenho dela era uma das coisas que eu mais elogiei, foi que estava muito estável o tempo dos quadros. E aqui agora eu estou tendo mais FPS, porque eu estou jogando em 4K a 70, 80 FPS, mas às vezes dá alguns picos meio chatinhos. Não vou dizer que tá ruim, né? Mas principalmente vocês percebem que os FPS oscilam um pouco, mas é bom vocês ficarem de olho principalmente no frame time, que é a segunda linha, e ver como ele vai variando. Isso quer dizer que cada quadro que está chegando pra gente está chegando num ritmo um pouco diferente do anterior, e essa não é a situação ideal. Vou agora... Esse trecho aqui de vegetação ele é bem pesado para a GPU, nós temos as duas placas de vídeo na casa dos 90% de uso. A segunda placa está um pouquinho menos usada, a Strix dá para ver. Na verdade, a Strix é a primeira placa, ela está oscilando aí o uso dela. E ver como tem uma diferença considerável de temperatura entre as duas. Isso é algo interessante. Então, quando a gente vê o projeto referência e o projeto customizado, a gente está conseguindo uns 100 MHz a mais na Strix, mas principalmente as temperaturas estão bem mais baixas. É a diferença entre você ter um cooler blower, que é o caso do projeto Radeon, que joga a temperatura, o ar para trás, sai ali nas conexões, e a Strix projeta esse ar para cá. A gente está com o gabinete aberto para vocês conseguirem ver melhor os componentes, eu não sei até que ponto está ajudando. Quando a gente coloca o vidro, pode ser que aqueça um pouquinho mais a Strix, porque ela vai projetar o calor contra o vidro temperado. Mas nesse momento nós temos aí uma diferença de uns 15 graus entre o projeto referência e o projeto Strix. Já em frequências, a diferença não é tão grande assim. Nós temos na casa dos 100 MHz, é uma diferença considerável, é uma diferença ok. Vou trocar da parte que a gente está jogando. Esse trecho de vegetação é muito pesado, principalmente para a placa de vídeo. Mas nós temos trechos que são bem pesados para processador. Então eu vou trocar para um save nosso em Novigrad para ver como é que o Threadripper se sai nesses momentos que a carga aumenta a carga para cima do processador. Bom, troquei de lugar, agora nós estamos em Novigrad. A gente está tendo uma taxa de quadros parecida, na casa dos... até um pouco mais alta agora, rodando na casa dos 90, 80, foi se mexer, começou a dar uma oscilada aqui. Perceba como está um pouquinho chato o stuttering, apesar de a gente ter o tempo todo acima dos 70 FPS, na casa dos 80 FPS, a gente tem uns tempos de quadro meio chatinhos. E nós temos muitos núcleos do Threadripper não sendo utilizados. Vê que o consumo das placas de vídeo, o uso delas oscila bastante. Então nós já temos aí uma pressão um pouco maior para o lado do processador, mas em Crossfire é bem difícil você avaliar essa questão de equilíbrio entre CPU e processador, porque as coisas não são tão suaves assim. Então, mesmo naquele outro trecho, nós tínhamos momentos que uma placa Strix era menos usada, depois a outra era mais usada, elas ficam oscilando em qual delas está em mais uso. Mas eu estou tendo uma taxa alta de quadros. Nós estamos jogando aí... Raros são os momentos que a gente chega aos 60 FPS, está quase o tempo todo pelo menos rodando a uns 80. Vamos fazer um teste, eu vou tentar estabilizar isso aqui um pouquinho melhor. Vamos travar a nossa produção de quadros.
a 60 e vamos ver o que acontece com esse nosso gameplay. Ao invés de nós termos essa oscilação entre 68 e 89, que é mais ou menos o que eu estou vendo, eu vou ligar o V-Sync. E vou... Já temos uma linha mais estável aqui. E vou lá ligar o Riva e vamos ver o que acontece se eu usar o Riva Tuner para travar a produção de quadro a 60 por segundo. Ok, a gente está com uma linha bem mais estável nos tempos do quadro. Observe que a gente ainda tem algumas oscilações, mas nem se compara com aquele caos que estava antes. Só que perceba que mesmo... Opa, ó, stuttering. Mesmo com isso, a gente ainda tem oscilações. Está rodando a 16.6 milissegundos. Isso seria o ideal, que todos os quadros estivessem vindo a 16.6 milissegundos. A gente teria fluidez perfeita dos quadros, cada um vindo no exato mesmo ritmo do anterior. O que a gente tem é eventuais 16.6 por longos períodos e um ou outro 25 no meio, que são esses pequenos picos que aparecem de vez em quando. Está bem próximo de ser jogável, mas eu gostaria de mais estabilidade, ó, que ainda oscila bastante. Eu tenho a impressão, inclusive, que estava melhor como a gente estava jogando antes. Bom, esse aqui é um jogo DirectX 11. Vamos dar uma olhada como é que um jogo DirectX 12 vai se comportar com um Crossfire. Vamos ver se a experiência vai ser melhor que essa aqui. Galera, o próximo jogo que nós vamos testar aqui é Rise of the Tomb Raider. Eu escolhi ele por ser um game DirectX 12. Então vai ser interessante para a gente ver como essa API se comporta. Tirei as estatísticas para a gente conseguir enxergar o que eu configurei aqui. Ver que nós estamos então com o DirectX 12 ligado. E a configuração que eu estou usando é a seguinte, é o preset do muito alto, mais alto que tem disponível no jogo. A única coisa que eu fiz é que eu desliguei a oclusão de ambiente HBAO+, que é uma tecnologia da NVIDIA. Vamos usar só o ligado, não vamos usar a tecnologia proprietária ali do GameWorks. E agora a gente vê, primeiro que está usando mais RAM, pela primeira vez a gente está usando aí, estamos usando agora 10 GB, ainda está longe de querer usar os 64, mas já temos um consumo mais alto de RAM. E novamente parece que vamos estabilizar com a Vega 64, projeto referência a uns 85 graus, enquanto que a Strix vai estabilizar ali na casa dos 70, 71. Durante o nosso gameplay ela operou a maior parte do tempo aos 72 graus, então vai estabilizar parecido. E ela está rodando nesse momento a uns quase 150 MHz a mais. Detalhe, a gente não está mexendo nas configurações de nenhuma das duas, elas estão operando como elas saem de fábrica. E o que eu tenho aqui é um gameplay que gira na casa dos 68 FPS. Às vezes quer dar uns 70, dependendo do que tem na tela. A maior parte do tempo eu estou jogando pouco acima dos 60. O gráfico, eu não sei se vocês perceberam, ele está zoadaço. Então ele fica com essa mancha gigante, não dá para ver tão claro assim. Mas vê que tem uns 4, 5 milissegundos seguidos de 20 milissegundos. Jogando eu não estou achando ruim. Eu não estou percebendo esses picos de forma muito notável. Para mim parece estar fluindo bem o jogo. Mas isso aqui é a minha impressão mesmo visual, né? No olhômetro aqui ele está parecendo... Eu estou sentindo menos essas travadas do que eu notava no Witcher. Talvez agora que eu fiz um movimento um pouquinho mais amplo eu consegui notar. Então temos um gameplay que quase segura acima dos 60 FPS. Chegou a dar uns 61, vai. O tempo todo está conseguindo pelo menos 60 FPS, na verdade, enquanto eu estou jogando aqui. Só atravessa uns quadros aí com 24 milissegundos de duração no meio de vários, com 8, 7. Vê que oscila bastante isso. Vou de novo tentar travar a 60 e ver o que acontece. Parece ser o mais indicado para essa situação. Então, aqui em vídeo, vamos ligar o V-Sync, sincronização vertical, e travou. Às vezes acontece. Bem-vindo à experiência do Crossfire, do SLI, as coisas ficam um pouquinho mais estranhas e aparentemente ele não aceitou. Ele disse que pode ser que seu sistema não tenha recursos suficientes para rodar o jogo. Como você ousa acusar o meu PC de 30 mil reais de não ter recursos o bastante?
Vem dizendo na minha cara. Eu vou tentar configurar antes de abrir o jogo, para ver se dessa vez dá certo. Bom, agora nós estamos com o V-Sync ligado, estou também aí usando o Afterburner para a gente travar a produção de quadros a 60 FPS. E olha, o resultado está bem, mesmo eu tentando azucrinar o jogo aqui, ó, ver que o resultado até que está bem consistente. Deixa eu avançar um pouquinho mais e vamos ver se a gente consegue manter isso. Aí. Jogando um pouco mais, vocês veem que a gente tem eventuais quedas de quadros. É interessante como muitas vezes eles aparecem quando dá um overlay, assim, aparece um menu, aparece algum aviso, aí rola uma quedinha de quadros. Mas agora a gente teve uma outra oscilação. Temos bons momentos de 60 FPS constante, seguidos de eventuais stutterings, eventuais quedas de quadro. Tá estável, tá funcionando bem, mas não é 100% a performance. Então em DirectX 12 a gente tem um resultado um pouco mais consistente do que tínhamos em Witcher, eu vou dando pelo menos esse trecho aqui. E nesse caso usando o DirectX 12. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar agora para um game mais recente e um jogo que a gente sabe que tem sido muito pesado em hardware. Vamos dar uma olhada ali para os lados da Ubisoft, como está rodando o Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Origins aberto e bem-vindo a uma situação que não é tão incomum assim quando você tem duas placas de vídeo. Você só tem uma placa de vídeo. Veja que a nossa Strix está a 100% de uso, enquanto a Vega 64, o projeto referência ali da Gigabyte, está a 0% de uso. Em games, alguns não vão fazer uso de combinação de placas e o que vai acontecer é exatamente isso. Você vai ter uma placa com uso 0, enquanto a outra vai estar carregando o time nas costas todo. Então, lembrando que nós temos uma segunda placa, ela está aqui atrás, ela está na posição normal, mas tem sim uma placa aqui atrás, ela só não está fazendo nada de útil, porque o Assassin's Creed Origins não está usando o nosso Crossfire. É uma situação que não é tão incomum, vamos ter jogos AAA ignorando completamente o uso de duas placas. Nós tivemos casos aí que ficaram bem marcados no passado, como Batman Arkham Knife, que não funcionava no Crossfire, não funcionava no SLI, não funcionava em nada, tanto que chegaram a tirar do ar o jogo. Nós tivemos também, relativamente recente, o Just Cause 3, também foi outro jogo que simplesmente não quis nem saber na sua configuração. Vamos ter outros jogos que funcionam melhor, então nós acabamos de mostrar para vocês dois títulos que usaram bem, o Witcher 3, que inclusive é um jogo com bastante tecnologia da Nvidia, mas que até que usou relativamente bem o Crossfire. E vai ter os casos que nem esse jogo aqui, que não está nem aí para as nossas duas placas. Também chamar a atenção para vocês nosso uso de threads, que quando você tem 32 threads, vê que nós temos alguns núcleos com uso mais próximo do 100%. Nós temos, se vocês caçarem, vai oscilando de lugar, mas nós temos um thread a 100%, que estabilizou ali na quarta linha. Vamos ver se ele vai mudar de lugar à medida que eu for jogando. Então nós temos um uso alto de pelo menos um thread, que está próximo de 100% dele. Só que nós temos vários threads a 0%, ou seja, só que nós já estamos extraindo 100% da performance da Strix. Vê que a gente está rodando esse game agora com ela a 99% da capacidade dela. E a nossa taxa de quadros está na casa dos 33 FPS. Essa é a realidade da Strix. Deixa eu até mostrar para vocês, deixa eu dar uma F11 para vocês conseguirem enxergar alguma coisa, pular a microtransação aqui e mostrar para vocês que o gráfico está personalizado porque isso aqui é o muito alto dele, a configuração mais alta disponível, só que eu tirei o anti-serrilhado, como a gente tem feito, não precisa em 4K. E a realidade de uma Vega 64 rodando sozinho em 4K é essa. A gente vai ter em games extremamente pesados, como é o caso do Assassin's Creed Origins, a gente vai rodar na casa dos 36 FPS, 33 pelo que eu estou vendo aqui. Outros games, que nem Witcher, a gente já jogou, rodou na casa dos 40, 45. Então, a realidade de uma Vega sozinha encarando 4K é entre 30 e 45 FPS. Quando a gente passou a jogar com duas, que a gente passou a ter 70, 60, 80 FPS, quando o Crossfire entrou em ação. Quando ele não entrou em ação, o resultado é esse aqui. A gente vai jogar pouco acima dos 30 FPS. Se você quiser jogar em 4K com uma Vega 64, você consegue, mas vai ter que travar a 30. Eu quero chamar a atenção de vocês, vejam o que aconteceu com nossos FPS e os nossos frame times. Vê que eles oscilam, os frame times dão uma variação ali, dão uma balançadinha, mas vê como a gente não está tendo nenhum, nem se compara como é bem menos a oscilação, e principalmente aqueles picos maiores que surgiam não estão mais acontecendo. Eu estou tendo uma fluidez de quadros melhor, porque a taxa de quadros, agora deu uma piorada só porque eu estava falando bem deles, mas vê que com uma placa só a gente acaba tendo uma estabilidade de quadros melhor
comparado ao que a gente tem quando tem duas placas se alternando num Crossfire. Por isso que sempre fica aí a nossa recomendação. Se você quer montar, está pensando em montar um sistema, definitivamente pense em uma placa mais potente do que duas combinadas. No caso do nosso PC dos sonhos AMD isso não era possível, a Vega 64 é hoje o modelo mais potente do line-up Radeon, então com certeza se você está pensando em jogar em 4K 60 FPS, aí você teria que partir para modelos como por exemplo a GTX 1080 Ti. Mas aí o PC não vai ficar todo vermelhinho. Eu fiquei curioso agora, já que a gente está um jogo de uso intensivo de processador, os jogos da Ubisoft até que usam bastante threads. Vou mexer na configuração gráfica e vamos ver o que acontece com o uso de processador se a gente alivia muito a vida da Vega. Vamos facilitar a vida para a Strix ali, vamos baixar a qualidade e a resolução e vamos ver o que acontece quando a gente joga a carga para cima do Threadripper. Vamos ver até onde ele vai. Bom galera, agora eu mexi nas configurações. Isso aqui é Assassin's Creed Origins rodando em qualidade mínima, Full HD. Achei que ficaria pior, para ser sincero, até que não está tão mal. Definitivamente a profundidade das coisas está bem menos interessante. Mas agora a gente tem uma situação em que a Vega consegue empurrar uma taxa de quadros muito alta, então nós estamos rodando aí acima dos 100 FPS nesse momento, e a gente conseguiu bater o teto do Threadripper. Veja que nós temos um uso da nossa placa de vídeo que está na casa dos 85, 75%. RAM com certeza não é o que está faltando aqui, memória de vídeo também não. O que nós temos aqui é o teto da performance do Threadripper. E isso é uma coisa importante para você que está pensando em comprar um processador com muitos núcleos e muitos threads. Os games não conseguem usar essa quantidade absurda. Mesmo nós temos aqui um cenário com muitos NPCs, um cenário bastante amplo, com muita coisa para dar trabalho para o processador, vê que ele está a 23, 22% de uso no total. Mas isso não quer dizer que não seja o processador o nosso limite. Nós temos aí vários threads com uso considerável. Se a gente for ver aqui, olha, quase metade deles está com pelo menos algum uso, né? Sei lá, dos 32, batendo o olho, parece que uns 16 tem pelo menos metade da capacidade deles usada. Mas nós temos muitos threads que estão a próximo de 0% de uso. E essa é a realidade que a gente acaba tendo num processador com quantidades absurdas. Então, vê que se nós tivéssemos aqui, por exemplo, ao invés do 1950X, se a gente tivesse o Ryzen 7 1800X, provavelmente o resultado ia ser o mesmo. Se nós tivéssemos metade da quantidade de núcleos e threads, nós estaríamos rodando também a 90 FPS. Então é sempre bom dizer, nós estamos montando o PC AMD dos sonhos, com os softwares e hardwares mais fantásticos disponíveis, mas muitas vezes nem tudo aqui que está sendo usado é a melhor pedida se o que você quer é jogar. Com certeza, se você está pensando em renderizar, e nós temos uma diferença importante ao usar o Threadripper, mas em gameplay, o nosso teto está aqui, na casa dos 80, 100 FPS com o Ryzen Threadripper. Bom galera, começamos então o nosso gameplay com o PlayerUnknown's Battlegrounds, o jogo aí que explodiu esse ano, muito famoso por seus problemas de otimização, e a gente vai jogar ele num Crossfire, ia pedir para dar errado. Mas em primeiro lugar, ele está usando as duas placas, então chupa o Ubisoft. O PUBG consegue usar o nosso Crossfire. Só que tá um pouco estranho, né? Pelo menos no carregando ali ele carregou muito mal, naquela ilhazinha onde está carregando textura e coisa e tal, mas lá nunca roda direito, então vamos ver como é que ele vai rodar em momentos que a gente esperaria que ele rodasse melhor. A configuração atual nós estamos jogando em 4K no Ultra, então vamos ver se isso vai dar certo. Estou conseguindo 60 FPS. Não estou conseguindo. Agora estou conseguindo 30. Não, agora estou conseguindo 60. Agora 40, agora 36. Vamos pro chão, que acho que é mais fácil. Então, tá bem ruim. A gente está jogando na casa dos 37, 38, mas principalmente esses tempos de quadro que são complicadíssimos. Às vezes a gente tem 37, às vezes a gente tem 20. Então, consigo jogar, vai. Mas teria que travar 30. E como a gente já viu, travar não necessariamente resolve os nossos problemas jogando. Agora estou jogando abaixo dos 30 FPS. Eu tenho uma suspeita. Eu vou confirmar. Vamos confirmar ela. Eu vou desligar o nosso Crossfire e vamos abrir esse jogo de novo. Eu acho que ele vai rodar melhor sem uma das placas. Apesar que quando eu não me mexo, roda 50 FPS.
mas daí o problema é que eu me mexo. Aí roda 30. Então se você ficar estático, você tem 50. Vou fechar ele aqui e vou abrir rapidinho uma partida. Vamos desligar uma placa e vamos tentar de novo. Desliguei uma das placas, como vocês podem ver, somente temos a Strix a 100% de uso, e o resultado foi meio parecido na real. 36 FPS jogando a 4K em qualidade ultra. Aproveitar que não precisa fechar o PUBG. Deixa eu tentar baixar um pouquinho. Nós estamos usando qualidade... Vamos pôr um médio, ninguém joga PUBG em ultra. E o resultado é... Definitivamente não é um jogo para você testar hardware. Eu só abro só pela curiosidade da coisa. E apesar de ele colocar em ação as duas placas, vocês veem que a gente não tem um resultado legal, tá bem instável. Nós estamos gravando isso ainda antes do lançamento dele, hoje é dia 19. Não que eu acho que no dia 20 tudo vai virar da água pro vinho, mas no momento não está usando muito bem essa nossa combinação. Só que a gente não tem um desempenho tão mais alto. Lembra que quando eu andava, eu tinha essa queda para 35, 36, que é o que eu estou tendo agora. E quando eu ficava imóvel, subia para uns 50 FPS, mas né, imóvel não conta. Bom, galera, então, nossas conclusões com esse nosso sistema aqui. Primeiro é que, apesar das limitações do Crossfire, nós conseguimos em alguns momentos ganhos de desempenho interessantes. Então, uma Vega sozinha, a nossa realidade era jogar em 4K, qualidade ultra, entre 30 e 45 FPS, a maior parte dos games. Com o nosso Crossfire nós passamos a ter um gameplay que gira aí na casa dos 60 aos 90 FPS, depende do game. Nós, em geral, vocês viram que nós jogamos games bem pesados aqui, mas nós conseguimos aí um aumento na taxa de quadros considerável. O tempo dos quadros não é o ideal. É uma coisa que acontece com as tecnologias de combinação de placas, como elas se alternam, hora uma, hora outra faz, não é uma coisa 100% eficiente e volta e meia atravessa um quadro ali durando muito mais que deveria. Então, em termos de tempo de quadro, não é o mundo ideal. A gente consegue travar 60 e conseguir reduzir, mas a gente ainda tem um pouquinho de stuttering. Então, segue a dica, se você quer montar um sistema, quer mais desempenho, não compra uma segunda placa, compra uma nova placa mais potente, vende a tua anterior, faz um dinheiro assim, e compra uma placa mais potente. Outra conclusão é, em 2016 não daria para fazer um PC dos sonhos AMD, porque a diferença era brutal, principalmente em processadores. Em 2017, nós ainda temos um probleminha na parte de placas de vídeo. Infelizmente, aí, a Radeon Vega 64 está mais para a altura da GTX 1080 e não temos ainda nada Radeon para brigar com a 1080 Ti. Mas é que combinando duas dessas, fazendo o PC dos sonhos aí da AMD, a gente conseguiu jogar em 4K com 60 FPS ou mais. Então deu para montar realmente um sistema bem impressionante. Veja que nós temos um sistema com Quad Channel, era uma coisa que nós não teríamos no PC dos sonhos AMD do ano passado. Nós temos aí tecnologias mais recentes, nós temos um SSD NVMe instalado por aqui, né, um M.2. A AMD se atualizou em suas tecnologias e agora a gente consegue montar um sistema que é bem impressionante, que é o caso desse carinha aqui atrás, só com tecnologias da linha Radeon. Colocando na conta quanto custou todos os nossos componentes aqui e considerando que a nossa experiência foi na casa dos 70 FPS para jogar em 4K qualidade ultra, nós tivemos um custo por frame na casa dos R$450. Foi quanto custou cada um dos 70 FPS que a gente conseguiu para rodar esse game, para rodar a maior parte dos games. Se a gente coloca isso em perspectiva, por exemplo, o PC ideal a gente mirou em 60 FPS e cada um desses FPS custou em torno de R$58. Que era o alvo dele, Full HD, qualidade alta, cada FPS desses 60 custou uns 58. Já o PC baratinho, que tem um custo lá na casa dos R$2.300, nós temos duas situações, ele não consegue rodar tudo a 60 FPS. Então, os games que ele consegue rodar a 60 FPS, o nosso custo fica na casa dos R$38 por FPS. É uma coisa bem diferente, com certeza, a gente faz um comparativo. Em compensação, quando a gente coloca em games que a gente se obrigou a rodar a 30, que ele não conseguiu fazer muito, aí já cada frame saiu mais caro, saiu uns R$78 por FPS. Para você que ficou curioso, nós em breve vamos ter um artigo comparando esses sistemas, consumo, performance, vou fazer também essa relação aí por gasto por frame, nós vamos fazer tudo isso para fazer uma batalha dos PCs do Adrenaline. Para quem está curioso em relação ao PC dos sonhos do ano passado, 2016, que tinha um processador Intel e placas de vídeo NVIDIA. Nós vamos atualizar esse cara também. Vamos fazer aí uma versão PC dos sonhos 2017, com o que há de mais potente de Intel, o que a gente conseguir de mais potente, tá meio difícil isso. E também, obviamente, a 1080 tem que dar lugar à 1080 Ti. Se vocês estão achando isso aqui um projeto excêntrico, espera para ver como vai ser
esse PC que vai ser muito louco. Só, talvez a gente demore um pouquinho, tá faltando umas peças, é por isso que ele vai ficar um pouco mais tarde do que o PC AMD, talvez acabe indo para o começo de 2018, mas vamos ver se a gente consegue lançar ele ainda esse ano. Então, galera que está preocupada, nós vamos sim fazer uma atualização do nosso PC de 2016. Ele vai ganhar uma versão com essas peças atualizadas e, obviamente, vamos pôr ele no comparativo. Então, usei o nosso PC dos sonhos AMD versus o nosso PC dos sonhos Intel e Nvidia e o baratinho e o PC ideal para entrar na roda. Galera, para mais vídeos, então, não deixe de assinar o canal. Vocês vão ficar sabendo quando este artigo, o próximo PC vir ao ar. Também tem o link aqui na descrição, vocês conseguem ver a lista de peças, alguns testes de benchmarks e coisas mais que a gente fez com esse carinha aqui. E dá uma olhada então lá no Adreno, fica de olho aqui no canal que vocês ficam sabendo quando sai o nosso próximo PC muito caro. E nós nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!